Olá! Hoje na nossa série História da Dança na Prática, eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre o surgimento das sapatilhas de pontas. Qual é a bailarina que não tem o grande sonho de dançar nas sapatilhas de pontas? São raras as exceções, né? Todas elas sonham com esse momento. E as sapatilhas de ponta surgiram, você sabe aonde? Em que época da história da dança? O surgimento das sapatilhas de ponta se dá no período que a gente chama de romantismo da dança clássica. O movimento romântico na dança clássica, ele surgiu um pouco depois do que nas demais artes. Ele aparece depois ali da Revolução Francesa, enquanto está acontecendo ali o período de Revolução Industrial na Inglaterra. Com a Revolução Francesa, né, muitas coisas do universo, do mundo estão mudando. E existe uma ascensão da classe burguesa. E então, os artistas, os grandes pensadores, os coreógrafos, também precisaram se modificar e modificar as suas estruturas de pensamento de libretos. Então, o que acontece nesse momento? Nesse momento, a gente começa a ter, dentro da história da dança, balés onde a gente tem dois momentos de história, né? Que é o contraste, o contraponto do real com aquilo que é etéreo. Então aqui, nesse momento, o herói, ele não vai mais morrer pela mulher amada, ele não vai mais se colocar em grandes guerras, como acontecia até então, quando todos os libretos eram advindos lá da história antiga greco-romana. Aqui, os heróis, esse momento de amor, ele vai perdurar. Então é uma época da história da dança, né, onde a gente vai ter toda essa busca dos poemas e de libretos que trazem temas como as sílfides, as wilis, né, esses seres mais etéreos. E como a gente tem essa personificação, né? Essa questão desse ser etéreo, desse ser imortal, né? Então essa mulher amada não morre mais, ela passa para um outro plano, ela passa por um plano mais etéreo, né? E esse herói continua amando, né? Essa mulher desejada, ou ele continua, depende aí um pouquinho dessas histórias, né? De como elas vão acontecer. Mas existe todo esse contraponto. Então é onde vão surgir os atos brancos, né? Que a gente tem, então, toda essa questão, né, de ter quase todos os balés dessa época do romantismo, como Gisele e outros, eles têm um ato colorido e depois eles têm um ato branco, né? Que é para passar toda essa sensação dessa questão etérea, dessa questão de sobrenatural, de flutuar, de sair um pouco, porque na época, os balés, eles nada mais eram do que, digamos assim, hoje as nossas novelas. Era o momento que as pessoas iam para se distrair ao teatro, né, e sair um pouco daquela realidade que estava acontecendo com aquele monte de mudanças, né, um período de grandes mudanças na nossa história, né, na história da humanidade. Então, quando eles entram ali, então você tem aquele momento de que de tudo é sobrenatural, né? De tudo é etéreo, de que as coisas são eternas. E para que isso, né, junto com essas mudanças históricas, vão acontecer também mudanças em figurinos. Então começa a surgir outros tipos de tecido, como gases, né? Esses tecidos mais finos, mais flutuantes, e também muita questão de iluminação que começa a aparecer ali nos teatros, né? Então começa-se a conseguir criar essa atmosfera, né, mais brumosa, em meio a fumaças, né, a gases, a essas questões que dão essa sensação de ser etéreo, de um ser supremo, de um ser sobrenatural. E essa partida de ponta vai surgir justamente nesse conceito, porque um ser etéreo, ele flutua, um ser etéreo, ele voa. E como que a gente poderia fazer isso se não fosse elevar ao máximo os pés das nossas bailarinas, né,
para que desse essa sensação de que elas estariam flutuando, de que as nossas sílfides, as nossas dríades estão flutuando pelo palco. E é nesse contexto histórico, por essa necessidade de trazer para o contexto essa questão de flutuar, desses movimentos leves, é que surge a sapatilha de pontas. Ela foi criada pelo Filippo Taglioni, pai da Maria Taglioni, que foi a primeira bailarina a utilizar as sapatilhas de pontas no balé, né? No balé Les Sylphides, né? Que é justamente essa coisa, Les Sylphides, justamente essa questão desse ser mais etéreo. Tá? Então a sapatilha de ponta surge dessa questão de quase não tocar o solo, da gente ser mais leve, leve para cima. Portanto, quando o nosso aluno entende, né, aquilo que eu já venho falando nessa série toda, se o meu aluno entende de onde veio historicamente essa questão da sapatilha de ponta, aonde isso surgiu, ele vai tender a fazer um movimento mais leve, porque a sapatilha de ponta precisa dar essa sensação de leveza, certo? E aí a gente se ergue o máximo que a gente pode para se manter em cima das nossas pontas. Quando o nosso aluno entende da onde veio, por que existe, tá? Fica mais fácil de ele internalizar o movimento e conseguir dar essa leveza que é o motivo da criação das nossas sapatilhas de pontas. Certo? Espero que o vídeo tenha contribuído aí um pouquinho com vocês, que ajude vocês a levarem a história da dança para dentro da sala de aula, colocando ela na prática, certo? E a gente se vê no próximo vídeo da série. Um grande abraço e tchau, tchau!